Oi, gente! Vamos começar a nossa super revisão de LPF. Começamos falando sobre os tipos celulares. São conteúdos que nós vimos há pouco nas nossas noites de aula. Então, veja bem, existem pelo menos 3 tipos bem distintos de células. São as que não têm núcleo, né? E as que têm núcleo, sendo que as que têm núcleo nós dividimos entre células vegetais, aqui é da esquerda, e animais, a da direita, certo? Vamos focar nas que têm núcleo aqui. Veja bem, gente, aqui em cima eu tenho uma célula vegetal. Veja o formato dela, ela tem um núcleo, ela tem citoplasma, ela tem membrana, assim como a animal também tem um núcleo, o citoplasma e tem membrana. Só que a célula vegetal tem também essa parte verde, ó, que é a parede celular. É isso que vai dar formato e proteção para esta célula. Aqui nas imagens da linha de baixo, veja bem, ó, aqui o que nós temos é o tecido celular. O que é mesmo um tecido? É um conjunto de células que tem uma função semelhante. Então, veja, várias células aqui, ó, uma do ladinho da outra, eu tenho um tecido. Este formato aqui, pessoal, estão vendo? Tem células mais cuboides, assim, são células vegetais, perceba, certo? Você tem essa imagem bem nítida quando você pega um pedacinho bem fininho de uma cebola e coloca no microscópio, né? Aí, se você colocar um corante, o azul de metileno, por exemplo, tanto a membrana quanto o núcleo vai ficar bem marcado, né? E o que pode parecer um desenho, na verdade é uma foto real mesmo. É lindo, né? É muito lindo. Já uma célula animal, olha só, a célula animal, ela, conforme o tecido da célula, claro, também vai ficar justaposta, mas se a gente pega aqui, que são hemácias, né, células do sangue, ou células do esfregaço da boca, da bochecha, e você coloca numa lâmina para observar, conforme o corante que você colocar, ele vai colorir o núcleo da célula. E aí nós não vamos ver tecidos assim, as células bem parelhinhas, juntinhas. Por quê? Porque as células do esfregaço e da boca, da bochecha, né? E as células do nosso sangue, elas estão soltas, olha. Elas estão soltas. Então, podemos ver uma diferença bem nítida aqui entre a célula vegetal e a animal. As duas têm núcleo, sim, as duas têm núcleo. Só que a célula vegetal tem parede celular que a célula animal não tem. Certo, gente? A principal diferença entre elas aqui, visível ao microscópio, né, é a presença da parede celular na célula vegetal. Beleza? Lembrando que ambas são eucarióticas, ou seja, ambas têm núcleo, certo? Muito bem. Quando falamos ainda em microscópio, porque tivemos tanto a turma do Prof. Jordano quanto a turma da Prof. Stella, nós tivemos aula no microscópio e nós aprendemos algumas coisas. Por exemplo, quando a gente vai focar alguma coisa no microscópio, a gente sempre deve começar por qual objetiva? Lembrem que as objetivas são as lentes que estão próximas do objeto de estudo, certo? As oculares próximas do nosso olho. Começamos sempre da menor para a maior. Começo observando com o aumento de 4 vezes, depois de 10, nesse caso aqui, né? Depois é de 40, depois é de 1000 vezes. Beleza, gente? Ótimo, nem vamos entrar aqui na questão da ocular ser 10 vezes e aí multiplica, né? 4 por 10, esquece essa parte que não vai estar na prova não, tá? Então vamos lá. E o que eu tenho aqui? Eu tenho uma amostra de sangue que está em uma lâmina e coberta por uma lamínula. Gente, qual a importância da lamínula nesse caso aqui? Pelo menos duas. Primeiro, é evitar a evaporação da parte líquida, porque quando eu coloco a lâmina aqui, ó, essa parte a fonte de luz que está aqui embaixo no microscópio, ela aquece e esse líquido pode evaporar. Então, põe a lâmina lá em cima que ele não vai deixar evaporar. E outra
função importantíssima da lamínula é não deixar que essa objetiva toque na nossa amostra, certo, gente? Então, eu falei duas funções da lamínula. Primeiro, não deixar evaporar, e segundo, não permitir, não fazer com que a objetiva não toque na amostra. A gente sabe que a de 4 vezes, a de 10 ficam bem longe da amostra, mas quando chegamos na de 40 e de 100 fica muito próximo, né? Beleza? Muito bem. Agora, nossa última aula. Então, vamos lá. Quando falamos de química, bioquímica, algumas palavras são essenciais. Então, veja só. Quando trabalhamos com compostos orgânicos, o que são? Substâncias naturais produzidas pelos seres vivos. Carboidratos, lipídios, proteínas, são compostos produzidos pelos seres vivos. Certo, gente? Celulose é aquilo que forma a parede da célula vegetal, certo? A parede celular da célula vegetal é a celulose. Tem um curso, né? Papel e celulose. A celulose é aquilo que forma a parede celular das células vegetais. Muito bem. E os compostos inorgânicos são aqueles não produzidos por seres vivos. Por exemplo, pedras, metais, sais, olha só, minerais. Isso aqui foi um ser vivo que produziu? Não foi, foi o planeta que produziu. Algum ser vivo produziu água? Não, gente. Tá claro? Beleza? Então, basicamente, quando você olha alguma substância, algum composto, você já deve saber se é orgânico ou inorgânico, certo? Orgânico, se tiver vindo de algum ser vivo ou for algum ser vivo, e inorgânico quando não for proveniente de ser vivo. Agora, quando a gente só olha uma fórmula química, o que acontece é o seguinte: sempre que tiver carbono no meio, é orgânico. Tem carbono, é orgânico. Na maioria das vezes. Mas agora, nesse momento que nós nos encontramos, você vai considerar que tem carbono no meio, é orgânico. E os inorgânicos são os que não têm carbono no meio. Preste atenção numa coisa que eu vou falar agora, que é para sua prova e para o resto da vida. O que é esse cloreto de sódio? Na? É um Ci? Não, é um Cl. Cloreto de sódio é o sal de cozinha, é sal mesmo, certo, gente? É sal. Agora, veja bem, ó, tanto H2O, esse 2 é minúsculo, tá? É minúsculo, não, é pequenininho, digo. Quanto NaCl, quanto NH3 é pequenininho também, que é um índice. NH3, tudo isso não tem carbono. Isso aqui é um Cl, não é um C puro, é um Cl, porque é cloro, tá? E não carbono. Muito bem. Falando em cloro e carbono e elementos químicos, observe aqui. Aqui eu tenho uma molécula de água. Essa molécula de água, ela tem um H, um O e o outro H. Então, quantos Hs eu tenho aqui? 2 Hs. Quantos Os? Umzinho. Quando não tem número é porque é 1. Então, essa molécula de água é formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Se eu não tiver a imagem para visualizar, que é HOH, eu vou ter uma fórmula química, que é a molécula da água, é H2O. Beleza? Muito bem. Veja bem, o H é o símbolo do elemento hidrogênio. O O é o símbolo do elemento oxigênio. Beleza, gente? E o doisinho aqui embaixo é o índice, que significa o número de elementos. E o O aqui, que não tem nenhum númerozinho aqui embaixo, se não tem nada, é porque o número que está escondidinho aqui, mas existe, é o número 1. Muito bem, o número 1. Joia. Agora, veja bem, vamos ver quantos elementos no total nós temos na fórmula da água. Eu falei quantos elementos. Vamos fazer assim, ó. Quantos elementos diferentes nós temos? Quantos elementos diferentes existem aqui? 2 elementos diferentes: hidrogênio e oxigênio.
Perfeito. Qual é o número total de átomos que temos aqui? Nós temos 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, nós temos 3 átomos aqui. Beleza, gente? E se eu pedir para você quais são os elementos presentes? Hidrogênio e oxigênio. Muito bem. Agora, H2O é uma molécula orgânica ou inorgânica? Tá vendo carbono aí? Não, né? Então, H2O é uma molécula inorgânica. Perfeito? Viu como é fácil? Perfeito. Agora, veja só. Olha esse daqui, ó. Fe2O3 é o óxido de ferro. Veja isso aqui. Aqui nós temos o Fe. Na sua prova, você vai ter uma tabela periódica lá para você poder olhar que elemento é, porque nós não cobramos ainda isso de vocês. Então, nós temos o Fe e nós temos o O, certo? Se eu pedir qual o número total de átomos, o número total é 5 átomos. Porque 5, 2 de ferro e 3 de oxigênio, perfeito? Quantos elementos diferentes existem? 2 elementos diferentes. E quais são? Ferro e oxigênio. Beleza? É orgânico ou inorgânico? Tem carbono aqui, gente? Não, não tem carbono. Então é inorgânico. Tá de boa? Tá facinho, né? Então, pessoal, agora vamos passar para a parte dos átomos propriamente ditos, né? Então, esse é o modelo atômico aceito atualmente, é o modelo de Bohr, né? Onde no meio de um átomo nós temos prótons e nêutrons, e ao redor deste núcleo, né, nós temos os elétrons. Quem se movimenta em um átomo são os elétrons. O núcleo, então, que é formado por prótons e nêutrons, não há movimentação de carga elétrica, certo? Lembrando que os elétrons são negativos e no núcleo, os prótons são positivos. Já os nêutrons, eles não têm carga elétrica, certo, pessoal? E agora aqui temos a tabela periódica. Nessa tabela, o que importa é que a gente, para esta prova, lembra das famílias do A. As famílias do A são as colunas mais altas, ó. Aqui do hidrogênio é 1A, do berílio 2A. Metais de transição aqui, ó, nós não vamos usar nada desses aqui, tá? Então, ó, 1A, 2A, aqui no boro, ó. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Agora eu vou falar para vocês da regra do octeto. Regra do octeto fala o seguinte: qualquer átomo, para estar estável, ele deve ter 8 elétrons aqui na sua camada de valência, que é a última camada. Então, tem várias camadas, conforme o elemento químico, os elétrons vão se posicionando em camadas ao redor do núcleo, certo? Aí funciona assim. A última camada, a mais externa, é que os elétrons conseguem se movimentar e ir para outro átomo, certo? É assim que funciona. Toda vez que um elétron sai de um átomo e vai para outro, este elemento químico aqui deixou de ser um átomo, agora ele é um íon. Íon, porque a carga elétrica do positivo e do negativo agora é diferente. Veja só. Então, eu tenho um átomo neutro quando o número de prótons aqui no núcleo é o mesmo número dos elétrons que estão girando ao redor. É um átomo neutro, certo? Neutro é quando o número de prótons e elétrons é o mesmo. Quando este átomo, olha só, prótons aqui tem 5 prótons e elétrons só tem 3 elétrons ao redor do núcleo. Ou seja, se fosse neutro este elemento químico aqui, ele teria 5 prótons, porque os prótons nunca se movimentam, mas também teria 5 elétrons. Aconteceu que, por algum motivo, 2 elétrons daqui escaparam, foram para outro elemento, certo? Então, agora veja, se este elemento
perdeu 2 elétrons. Como é que eu sei que perdeu 2? Porque se ele tinha 5 prótons no meio, que são positivos, teria que ter 5 elétrons ao redor, certo? Que ficaria aqui, ó, neutro. Gente, os prótons nunca se movimentam, estão sempre quietinhos no meio. Se os elétrons que podem se movimentar saíram e foram para outro elemento químico, perceba, o que sobrou aqui nesse elemento? 5 prótons e só 3 elétrons. Então, este elemento aqui deixou de ser um átomo, porque não tem o mesmo número de prótons e elétrons. E como eu tenho mais carga positiva do que negativa, tenho 5 positivos e 3 negativos, ele ficou com uma carga positiva maior do que a negativa, certo? Então, este cátion aqui ficou positivo, certo? Beleza? Ficou um cátion, sobrando prótons, mais positivo do que negativo. Agora, olha para esse outro aqui. Esse aqui, ele tinha 3 prótons no núcleo dele. E ao redor, para ele ser neutro, deveria ter 3 elétrons. Mas, por algum motivo, e o motivo é a regra do octeto, que eu já vou chegar lá. Esse ânion, esse elemento químico aqui, ele recebeu elétrons. Ele recebeu, então, 2 elétrons. Por que eu falei que são 2? Porque eu tinha 3 prótons, então deveria ter 3 elétrons. Então, eu tenho 2 elétrons a mais. Como a carga do elétron é negativa, então aqui eu tenho um ânion. Sempre que a carga for positiva, mais positivo do que negativo, eu tenho um cátion. Quando eu tenho mais negativo do que positivo, eu tenho um ânion. Lembrando que os prótons que estão no núcleo do átomo, eles nunca se movimentam. Certo, gente? O que diferencia um elemento químico do outro é o número de prótons no seu núcleo. Por isso que eles não se movimentam. Se perdesse ou ganhasse prótons, não seria exatamente aquele elemento químico. Olha só, tá vendo que na tabela periódica, vamos pegar aqui o boro, ó, que estava no nosso exemplo lá. O boro, tá vendo esse númerozinho 5 aqui em cima? Esse númerozinho 5 aqui do boro fala que ele tem 5 prótons no núcleo. Então, ele deveria ter 5 elétrons também ao redor dele girando. Certo, gente? É isso. Agora, veja só. Esse aqui tem 3 prótons no meio. Tá aqui, ó. É o lítio. Olha o lítio aqui, ó. Tem 3 prótons no núcleo dele. Quer dizer que ao redor deveria ter 3 elétrons também. Certo? Gente, perceba que nenhum elemento químico tem o mesmo número aqui em cima, ó. Esse aqui é o número atômico, é o número de prótons que ele tem. Nunca vai mudar o número de prótons. Eu estou sendo insistente nisso. O número de prótons não pode mudar. Olha aqui do alumínio, ó, 13, ó, do silício, ó, 14, ó, do carbono, é 6. Se mudar o número de prótons, descaracteriza o elemento químico, se transforma em outro elemento químico, por isso que não muda. Então, em um átomo, são somente os elétrons que estão ao redor que se movimentam. Beleza, gente? Veja só. Aqui eu tenho um átomo, eletricamente ele era neutro. Quer dizer, é um sódio, quer ver? Ó? O Na é o sódio e o sódio está aqui, número 11. Então, significa que o sódio tem 11 prótons aqui no núcleo e 11 elétrons ao redor dele, certo? Muito bem. Esse sódio perdeu um elétron, ó, foi embora esse elétron para outro elemento químico. Agora veja, o que sobrou aqui? Se o núcleo não muda, ele continua com 11 positivos, 11 prótons, certo? Mas ele não tem mais 11 elétrons. Se ele perder um elétron, ele só vai ter 10 elétrons. Se ele vai ter 10 elétrons e 11 prótons, significa que ele tem mais carga positiva do que negativa. Então, a carga dele, somando 11 positivos com 10 negativos, a carga ficou positiva. Certo, gente?
Quando a carga fica positiva, chamamos de cátion. Cátion, carga positiva. Quem perde elétrons fica com carga positiva, porque o elétron é carga negativa, tá? Então, veja bem, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons, porque esse aqui, ó, se perdeu. Aqui eu tinha 11, esse aqui foi para outro átomo, então aqui ficaram só 10. Então, eu represento o Na com um maisinho, ou mais um, pode ser também, porque tenho um positivo a mais do que negativos. Se fosse o mesmo número positivo e negativo, eu não teria um íon. Íon é quando ele muda a carga elétrica, ou positivo ou negativo. Eu teria um átomo. Aqui não tem nem positivo nem negativo. Antes de perder este elétron, o número de prótons e de elétrons é o mesmo. Então, eu tenho um átomo neutro, certo? Quando ele perde um elétron, eu tenho um cátion. E quando ele ganha elétrons, eu tenho um ânion. Gente, agora veja esse daqui, ó. Aqui nós temos um ânion, por quê? Porque no meio é prótons, certo? Vamos ver que esse aqui, ele tem um positivo aqui no meio, ou dois prótons aqui, ó. Ele tem dois prótons, certo? Dois positivos. E ele tem, ó, 1, 2, 3 negativos. Ele é um átomo ou ele é um íon? Ele é um íon. Se fosse um átomo, ele teria o mesmo número de prótons e de elétrons. Teria 2 no meio prótons e 2 elétrons ao redor, certo? Mas estou vendo aqui, ó, 1, 2, 3, são 3 elétrons. Então, eu tenho 2 positivos e eu tenho 3 negativos, porque ele recebeu um elétron, ele ganhou um elétron. Então, entre 2 positivo e 3 negativo, quem está ganhando é o negativo, está ganhando com a diferença de um elétron, certo? Então, quando o elétron tem mais do que próton, é porque eu tenho mais negativo do que positivo, certo? Quando os negativos vencem em maior quantidade do que os positivos, eu chamo de ânion, que é um íon negativo, certo? Voltando, átomo é quando o número de prótons e elétrons é o mesmo. Cátion é quando eu tenho mais positivo do que negativo, porque ele doou os negativos. Ânion é quando eu tenho mais negativos do que positivos, porque ele recebeu negativos, perfeito? Átomo é quando o número de prótons e elétrons é o mesmo. Cátion é quando a carga fica positiva, ó. Entre prótons e elétrons, tem mais prótons do que elétrons. Então, esse aqui é um cátion com carga mais 2. Por que carga mais 2? Porque ele tem 2 prótons a mais do que elétrons. E esse aqui, gente, esse aqui é um ânion com carga o quê? Menos 2. Por quê? Porque ele tem 2 elétrons, que são negativos, a mais do que prótons, que são positivos. Beleza? Gente, agora aqui eu vou explicar a regra do octeto. Regra do octeto fala o seguinte: os átomos tendem a permanecer com 8 elétrons na sua camada de valência. Atenção, ou 8 ou 0, certo? Ou 8 ou 0. Por isso que ocorre essa transferência de elétrons. Veja bem, as colunas 1A, 2A e 3A são aquelas da tabela periódica. Aqui, ó, 1A do hidrogênio, 2A do berílio e 3A do boro são aquelas com maior tendência a doar elétrons, porque eu posso receber ou doar apenas, no máximo, 3 elétrons, certo? Então, veja só. Quem está na coluna 1A pode doar um elétron. Quem está na coluna 2A
berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, qualquer um desses aqui, tá na 2A. Então, pode doar até 2 elétrons. Os da 3A podem doar até 3 elétrons, certo? E vai ficar com 0 daí, porque é regra do octeto, ou 0 ou 8, beleza? Já vou explicar melhor. Gente, lembra que falamos que para ser orgânico tem carbono? Lembra? Então, essa família do carbono aqui, ó, nós vamos deixar ela quietinha agora aqui. Quando for a hora certa, vamos trabalhar com a família do carbono, que é química orgânica, tá? Mas não é agora. Então, agora veja, seguindo na ordem, essa aqui, se esse aqui é o 3A, esse aqui é o 4A do carbono, esse aqui é a família 5A. A família 5A, gente, e agora? Para ser do 5A, quantos elétrons? Ó, aqui eu podia doar 3 elétrons, ficava com 0. Eu posso doar 5 elétrons? Não, é no máximo 3. Mas eu não posso doar, eu posso receber 3 elétrons e ficar com 8, que é a regra do octeto. Então, eu vou considerar menos 3 aqui. Por quê? Porque tá no 5. Se eu receber 3 elétrons, ficou com 8, fechou, tá? Olha só, esse aqui é da família do 6A. O 6A, o 6A, veja só, para ele ficar com 8, ele tem que receber quantos? Receber 2 elétrons. E aqui é do 7A. Do 7A, para ficar com 8 elétrons, essa família inteirinha aqui, ó, quantos que ele tem que receber? Tem que receber 1 elétron. Entenderam, gente? Ó, mais 1, mais 2, mais 3. Quer dizer, doa 1, doa 2, doa 3. Pula do carbono. Recebe 3 para ficar com 8. Recebe 2, porque é da 6, para ficar com 8. Recebe 1, porque é da 7, para ficar com 8. Maravilha! Agora, e essa última aqui? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. 8A, essa daqui, gente, é a família dos gases nobres. Esses gases nobres já têm 8 elétrons na camada de valência. Então, eles não vão doar nem receber elétrons. Eles são bem egoístas, ficam sozinhos. Entenderam, gente? Não precisa que ninguém complemente eles. Eles já têm 8 elétrons. Então, agora, vamos entender como é que a gente faz a ligação entre os elementos químicos. Existem as ligações iônicas e as ligações covalentes. Veja bem, como é que eu faço se eu quiser unir um sódio e um flúor? Veja só, na tabela periódica, primeira coisa, acha o elemento químico sódio e flúor. Na tabela periódica, o sódio tá aqui, ó. E aqui é a família 1A. 1A é mais 1, pode doar um elétron. E o flúor tá aqui, gente, ó, na família 7A. Então, ele tem que receber um elétron. Olha que coincidência. Um tem que doar, o outro tem que receber. Agora, veja só o que acontece quando eu aproximo um sódio e um flúor juntinhos. Olha só, 1A tem um elétron só na camada de valência, tá vendo? Um elétron. Olha esse flúor, ele tem da 7A, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, tá vendo? Para a regra do octeto, ou 8 ou 0. Então, esse elétron do sódio vai vir aqui, ó. Pronto, veio para cá. Tá vendo? Então, o sódio ficou com quantos elétrons na última camada? Nenhum, 0, mas pode ter 0, tá tudo bem. E esse aqui, que é o flúor, ficou com 8 elétrons. Regra do octeto. Fechou, gente. Entenderam? É
isso que tem que fazer. Isso é ligação iônica. Por que iônica? Porque eu estou mudando o número de prótons e elétrons. Um está doando elétrons, mudando o número de elétrons, não de prótons. O que está acontecendo? Um átomo está doando elétrons para o que está recebendo. Quando eu mudo o número de elétrons, eu não tenho mais um átomo, eu tenho um íon. Doando elétrons, ó, prótons aqui e elétrons era o mesmo número. Agora, elétrons, eu não tenho mais 11, eu tenho só 10 agora. Só 10. Então, eu fiquei com um positivo a mais do que negativo. Quando eu mudo a carga elétrica, eu não tenho mais átomo, eu tenho íon. Então, eu fiquei com um positivo. Por isso que é ligação iônica. Olha esse aqui, recebeu um elétron, ficou com 8 na camada de valência, certo, gente? Recebeu um elétron, ele ficou com negativos a mais do que positivos. Peraí, o que é esse 9 aqui? Lembra que o flúor é da 7A? Tá, o flúor é da 7A, beleza, da 7A. Então, o que a gente precisa saber é que o númerozinho que estava em cima lá no flúor era 9. Era 9. Quer dizer que ele tem 9 positivos aqui no meio e ele tem 9 negativos girando ao redor dele. Por que eu falei 7? Porque está na coluna do 7, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 elétrons, mas na última camada aqui é que só tem 7. E a regra do octeto se refere à última camada, então aqui é que tem que ter 8. Beleza? Se recebeu um negativo, agora eu não vou ter 9 elétrons. Aqui agora eu vou ter 10 elétrons, certo, gente? Então, eu tenho 9 positivos e 10 negativos. Quem tá ganhando entre positivo e negativo? O negativo tá ganhando, porque eu tenho um elétron a mais do que próton. Por isso que eu chamo de ânion. Beleza? Ligação iônica. Um perde elétrons e outro recebe. Beleza? Muito bem. Olha só. Como é que eu faço uma ligação iônica? Metal e a metal, sempre um dos primeira, segunda, terceira camada, coluna, família, né, da tabela periódica, com outro elemento da quinta, sexta e sétima. Determine a camada de valência, vocês já vão saber pela coluna que está na tabela periódica, você já vai saber quantos elétrons tem na última camada, que é a de valência, beleza? Aí, o que vai acontecer? Você vai transferir, isso aqui pode esquecer, tá? Tá indo pronto já. Você vai receber, você vai transferir elétrons até que você tenha a regra do octeto, beleza? Olha isso daqui, ó. Vamos fazer LIF e o MgO. Beleza, vamos lá. O lítio, se você for olhar na tabela periódica, tá na coluna 1A. Então, no núcleo do lítio, aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu voltar lá para você ver. O lítio tá aqui, ó. Ele tem 3 prótons. 3 prótons. Então, ele tem 3 elétrons aqui dentro. Opa, 3 prótons aqui dentro. 1, 2, 3. Escrever com isso daqui não é fácil, gente? Pode rir aí. Tá. 3 prótons aqui dentro. Então, ele também tem 3 elétrons girando ao redor dele. Mas veja, ele tá na 1A, é porque só na última camada, que é feita de várias camadinhas, na última camada só tem um elétron, tá? Tá na 1A, beleza. E o flúor tá na 7A, ó, esse aqui tava na 1A. E o flúor tá na 7A. Então, nós estamos aqui, o flúor tem 9 positivos, e esses 9 positivos que ele tem estão no núcleo dele, né? No núcleo, beleza? E ele também tem 9 elétrons ao redor, mas na última camada
Ele tem 7, então eu vou desenhar os 7 aqui. Como é que eu sei que é 7? É porque tá na coluna do 7A. 4, 5, 6, 7. Tá. Regra do octeto. Quem tá na 1A, 2A ou 3A, pode doar 1A, 1, 2A, 2, 3A, pode doar 3 elétrons. Então, esse elétron que tá aqui pode ser doado para cá, ó. E vem para cá negativo. Porque agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Não fiz um negativo antes, tá? Então tá aqui. 8. Agora eu tenho 8 elétrons. Agora fechou a regra do octeto. Com esse elétron que ele ganhou do lítio, o flúor agora ficou com 8 elétrons. Beleza, gente? É isso aí. Ligação. Opa, vamos fazer aqui, ó, essa do magnésio e do oxigênio. Magnésio, ele é da família do 2A. Então, o magnésio e o oxigênio. O oxigênio é da 6A. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! 6. 6 elétrons. O magnésio, ele tem somente 2. Gente, o que acontece? Como é que eu sei que é 2? Porque ele está na 2A. Como é que eu sei que o oxigênio é 6? Porque ele está na 6A, tá? O que acontece? Regra do octeto, ou 8 ou 0. Se eu só posso doar ou receber 3, quem está na 2A pode pegar esse elétron, passar para cá. Ficou negativo, pode pegar esse elétron, passar para cá. E ficou também negativo. Agora eu tenho 8 elétrons aqui e aqui eu tenho 0. Fechou a regra do octeto. Maravilha? Muito bem. Gente, existem regras, uma regra diferente aqui, que é a exceção da regra do octeto. A regra do octeto, ele fala que todos os elementos devem ter 8 elétrons na camada de valência. Porém, o hidrogênio, e marque isso aqui, tá na prova, e o hélio, eles podem ter somente 2 elétrons na valência que já estão estáveis, tá? Hidrogênio e hélio com 2 elétrons na camada de valência já estão estáveis. Todos os demais precisam de ou 8 ou 0. Como eu só posso movimentar até 3 elétrons, o que acontece é que os da coluna 1A, 2A e 3A sempre vão doar. Os da 1A vão doar 1 elétron, da 2A, 2 elétrons, da 3A, 3 elétrons. Da 4 a gente pula agora, tá? Mas da 5A vão receber até 3 elétrons, da 6A vão receber 2 elétrons, 7A vão receber 1 elétron. Por que eu não falei da 8A? Porque eles já têm 8 elétrons, já são 8A, já é da família do 8. Significa que tem 8 elétrons na última camada. Eles não querem, não precisam ganhar nem perder nada, gente. Entenderam? Tá tudo sob controle com esses gases nobres aqui. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e oganessônio. Tá? Até o radônio eu sabia. Esse daqui para mim é novidade. Certo, gente? É isso aí. Na sua prova vai ter a tabela periódica. Se eu pedir para você assim, ó, qual é a família do berílio? Oh my God! Olha para a tabela. Procura o berílio na sua tabela. Procura o berílio. Se ele está aqui, qual é a família dessa coluna? Família 2A. Muito bem. Qual é a família do boro? Olha que tá o boro aqui, ó. 3A. Aqui é tudo do B, tá, gente? Aqui é tudo B. Então, esqueça essa parte do B aqui, que não vai cair na sua prova agora, tá? Agora, veja bem, ó. Se eu pedir para você, qual a família do antimônio? Oh my God, procura o antimônio que nem um maluco aqui. Tá aqui o antimônio, ó. Olha aqui ele, o SB, ó. Tá vendo? Antimônio. Qual é a família do antimônio? Olha pra coluna. 5A. Isso significa que ele precisa receber 3 elétrons para ficar com 8, que já tem 5. Perfeito, gente. Por que tá negativo?
porque o elétron tem carga negativa. Certo, pessoal? Gente, então assim, ó, para finalizar a nossa revisão zona, veja bem, preste atenção. O que diferencia um átomo de um íon? Um átomo neutro tem o mesmo número de prótons e elétrons, certo? A carga elétrica resultante, então, quando eu tenho prótons e elétrons e eu faço a conta do positivo com o negativo, dá zero. Então, a resultante é zero, a carga elétrica resultante é zero, certo? Agora, quando o número de prótons e elétrons é diferente, aí eu não tenho um átomo, aí eu tenho um íon. E os íons podem ser cátion, quando ele doa elétron, fica positivo, ou ânion, quando ele recebe elétron. Beleza, gente? Muito bem. Agora é o seguinte, quando um elemento químico, por exemplo, ele doa esse aqui, dois elétrons, doou dois elétrons, ele fica com uma carga mais 2, mais 2. Se ele recebeu dois elétrons, ele fica com uma carga menos 2. Se ele doa um elétron, ele fica com uma carga mais 1. Se ele recebeu um elétron, algum cloro, por exemplo, recebeu um elétron, fica com uma carga menos 1. Beleza, gente? Gente, agora veja bem, ó. Quando eu tenho um átomo, o número de prótons e elétrons é o mesmo. Como é que chama a partícula positiva? Só a partícula positiva aqui do meio? Próton. E a partícula subatômica, né? Negativa, como é que se chama? Elétron. Como é que se chama um íon que ficou com carga negativa porque recebeu elétrons? Ânion. Como é que se chama um íon que doou elétrons, então ficou com mais positivo do que negativo? Se chama cátion. Muito bem. Gente, o que diferencia um elemento químico da tabela do outro? É o númerozinho aqui de cima. E esse númerozinho aqui é o número de prótons. O que diferencia um elemento químico de outro é o número de prótons. Se eu quiser formar um ânion com algum elemento químico, o que ele tem que fazer? Ele tem que receber prótons ou receber elétrons? Ou doar prótons ou doar elétrons? Gente, não esqueça, prótons nunca se movimentam, nunca, somente os elétrons. Para eu formar um ânion, algum elemento químico vai ter que receber a parte negativa, vai ter que receber elétrons. Elétrons é o E com menuzinho em cima, beleza? Muito bem. Gente, então lembrando que uma ligação iônica é aquela entre átomos, ligação entre átomos, que acaba transferindo elétrons de um para o outro. É a ligação que ocorre quando o positivo e o negativo, aqui ficou positivo a carga, porque ele doou um elétron, esse aqui ficou negativo. Positivo e negativo atraiu. Então, ligação iônica é aquela que ocorre entre íons de cargas opostas, que ocorreu a transferência de elétrons. Grave porque está na sua prova. O que é uma ligação iônica? É a atração de íons de cargas negativas, de cargas opostas, porque ocorreu a transferência de elétrons. Já a ligação covalente é a que eu vou explicar agora. Por exemplo, vou deixar do carbono para depois. A do nitrogênio. Nitrogênio está na 5A. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Pessoal, é nitrogênio e hidrogênio. Lembra que eu falei que o hidrogênio, ele foge à regra do octeto? Porque ele tem um único elétron ao redor dele, mas ele fica estável com 2. Lembra disso? Então, veja bem, ó. Quando eu vou nas ligações covalentes, eu vou compartilhar elétron, ó. Compartilhei. Então, o que tinha 5, agora também está usando do hidrogênio. Então, agora tem 6. Mas espera aí, o hidrogênio não vai ficar com 0, porque também pegou um do nitrogênio. Então, ele tem 2. Lembra da regra do octeto?
que o hidrogênio e o hélio podem ficar só com 2? Muito bem, ó, olha isso aqui agora, ó. Mais um nitrogênio, peguei mais um hidrogênio aqui, ó, que tem um negativozinho. Agora, esse negativo do hidrogênio, eu vou compartilhar com o nitrogênio. Agora, o nitrogênio que tinha 5 tem 6, tem 7 com o hidrogênio. E vou chamar mais um hidrogênio, porque eu preciso de 8 elétrons ao redor do nitrogênio. Tem mais um elétron, tem um negativo aqui de novo, ó, porque ele tá na 1A, né? Então, agora eu vou compartilhar aqui, ó. Veja, agora o nitrogênio que tinha 5, tem 6, 7, 8, tá compartilhando, certo, gente? Pessoal, vamos fazer então aqui representação das ligações iônicas e covalentes. Veja só, uma ligação iônica, eu vou usar um elemento da 1A, 2A e da 3A, que eu vou unir com o elemento da 5A, 6A e 7A, certo? Desse jeito aqui. Na 1A, por exemplo, eu vou usar um sódio e vou usar um cloro da 7A. Como é que eu faço uma representação entre sódio e cloro? Que você vai receber na sua prova, por exemplo, o sódio e o cloro, e você vai ter que fazer a representação desses elementos da união, né? Das ligações entre esses elementos químicos. Veja bem. Os da 1A, então, eles podem doar um elétron. Os da 2A podem doar 2, da 3A podem doar 3 elétrons. Por quê, gente? Porque se doar até 3 elétrons, eles podem ficar com 0. Regra do octeto, ou 8 ou 0, com exceção do hidrogênio e do hélio, certo? Esses dois com 2 elétrons já são estáveis. Então, vamos lá, olha só. O sódio tá na 1A, ou seja, o sódio tem um elétron só na camada de valência. O cloro tá na 7A. Então, ele precisa receber um elétron para ficar com 8 elétrons, porque ele tem 7 negativos ao redor dele, certo? O que vai ter que fazer? Esse sódio vai ter que doar esse elétron pro cloro. Quando ele doa um elétron, tem mais positivo do que negativo, então ele ficou com carga positiva. Já o cloro, que tinha 7 prótons, 7 elétrons, por exemplo, o que vai acontecer? Recebeu mais um negativo, tá com um negativo a mais do que positivos. Ficou com carga negativa. É essa união entre positivo e negativo que vai fazer a ligação entre esses dois íons agora. Certo, gente? Por isso que sódio e cloro, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é uma ligação iônica que existe. Um transfere elétron para o outro, então ligação iônica, porque as cargas de prótons e elétrons são diferentes, certo? Por isso, ó, esse aqui ficou sobrando positivos, esse aqui ficou sobrando negativos. Porque para ser neutro, prótons e elétrons deve ter a mesma quantidade, certo, gente? Quando eu dou elétron, tá sobrando próton. Quando eu recebo elétron, tá sobrando elétron. Perfeito? Muito bem. Agora vamos para o próximo. Aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, aqui, vamos fazer um exemplo que vocês vão poder usar. Essa ligação iônica, né? Olha a covalente agora. Covalente entre enxofre e oxigênio. O enxofre e o oxigênio, ambos estão na 6A. Os dois na 6A. Então, cada um tem 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Gente, o máximo para doar é 3. Se esse aqui doar 3 elétrons, vai ficar com 0 ou com 8? Não. E esse aqui, se doar 3 elétrons, fica com 0 ou com 8? Não.
tá na 6A, acima do 4A, eles não podem doar, só tem que receber elétron. Mas e agora que os dois têm que receber? Esse é o tipo de ligação covalente. E a ligação covalente é quando não há transferência de elétrons de um átomo para o outro, mas eles compartilham o elétron. Então, este elétron vou compartilhar com aquele lá. Eu tinha 6, né? Agora tenho 7 para o enxofre, tá vendo? Tá compartilhando. Olha o oxigênio, eu tinha 6, agora eu tenho 7. Mas a regra do octeto fala que não pode ser 7, tem que ser quantas? 8. Então, eu vou pegar mais esse aqui e compartilhei ali, ó. Agora eu tinha 6, 7 e 8 para o oxigênio. 6, 7 e 8, que também compartilhou, para o enxofre. Perfeito! Beleza? Regra do octeto, 8 elétrons na última camada. Beleza. Vamos fazer outro exemplo agora, tá? Nitrogênio e oxigênio. Vamos lá. O nitrogênio, gente, tá? O nitrogênio, ele está na coluna do 5A. O oxigênio está na coluna do 6A. Então, o nitrogênio precisa receber 3 elétrons e o oxigênio precisa receber 2 elétrons. Oh my God! E agora? Vamos representar nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio está na 5A, são 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5 ao redor dele. Oxigênio, 6A, são 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Os dois estão acima do 4A, então significa que os dois precisam receber elétron. Então, veja só, vamos lá. Se eu não posso receber mais do que 3, eu vou ter que compartilhar. Então, 5, compartilha 1 do oxigênio. Ficou com 6. E que eu tinha 6 ficou com 7. Compartilha mais 1. O que aconteceu com o oxigênio agora? 6, 7, 8. Fechou o oxigênio. Mas e o nitrogênio? Tinha 5, 6, 7. Não fechou ainda. Chama mais um oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, esse daqui precisa de mais um negativo para fechar. Ficou com 8 agora. 1, 2, 3, 4, 5. Compartilhando, ó. 6, 7, 8. Fechou! E agora esse oxigênio? Vamos resolver isso aqui agora. De que jeito? Chama outro nitrogênio, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tinha 6, compartilhei 1, tô com 7. Preciso de mais um aqui, ó. 8 pro oxigênio. Agora fechou. E o nitrogênio? 5, compartilhou 1, ficou com 6. Falta mais 2. Chama outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, gente. Compartilhou, ficou com 7. Compartilhou, ficou com 8. 6, 7, 8. E o nitrogênio? 5, 6, 7, 8. Entenderam? Quantos nitrogênios eu ocupei? 2. Quantos oxigênios eu ocupei? 3. Eis a fórmula N2O3. Esta é a ligação covalente, porque não estou, como antes, jogando elétrons de um para o outro, eu estou compartilhando elétrons. Pronto, gente linda? Agora é só estudar. Assista o vídeo várias vezes, se precisar pode chamar, tá? Beijinho.